nessa noite. Vamos retomar o nosso estudo do direito financeiro. Como a gente já falou inúmeras vezes, né? Você já decorou, tenho certeza disso. O direito financeiro, ele cuida, né, de regular a atividade financeira do Estado, né? E você já aprendeu, decorou, provavelmente, de tanto que eu falo, que a atividade financeira é, né, a obtenção das receitas, né, a realização das despesas, né, e a gestão desses recursos, que é o orçamento. Então, a gente estudamos os princípios do direito financeiro, como é que isso vai acontecer de forma principiológica, e agora estamos estudando a receita, né, propriamente dita. Depois vamos estudar as despesas propriamente ditas, depois vamos estudar o orçamento propriamente dito, né? Ou seja, regras específicas de receita, regras específicas de despesas e regras específicas de orçamento, certo? Falamos na aula passada, alguém partilhou o ecrã aí? Será que é isso que aconteceu? Se alguém colocou partilhar o ecrã, vê se é o Jefferson. Tira aí, Jefferson. Valeu. Falamos na aula passada que receitas são, né, a entrada de dinheiro nos cofres públicos. Só que não é qualquer entrada, é sim aquela entrada definitiva. Então, a administração pública, né, os cofres públicos vão receber recursos. E esses recursos poderão serem caracterizados como receitas públicas, né? Já viu que o meu sotaque de paulista denunciou, né? Recursos. De vez em quando sai. Ele, né, poderá ser caracterizado como receita. Quando que ele vai ser caracterizado como receita? Quando essa entrada for de forma definitiva. Definitiva significa dizer, né, implica dizer que não é um simples ingresso de recursos, mas é um recurso, né, no qual a administração pública vai poder se utilizar. É um recurso no qual vai estar previsto na lei orçamentária, né? Então, ao contrário de pagamento de um imposto, que é um recurso definitivo, que é um recurso previsto no orçamento, que é um recurso que vai ser realizado para a realização das despesas, né, aqueles depósitos, né, judiciais, eles não compreendem, né, as receitas, né? Eles não compreendem, em regra, né, como a gente falou até na aula passada que tinha exceção, eles não compreendem receita. Por quê? Porque são gastos, ou melhor dizendo, são ingressos provisórios, né? São ingressos, né, para discussão, muitas vezes, de uma ação judicial ou de um próprio pagamento do tributo. Ok? Esses depósitos judiciais, né, são situações não definitivas, que podem ou não, eventualmente, se tornar tributos e, consequentemente, né, despesas. Então, vamos lá, né? E no caso concreto. Então, imagine que você seja uma empresa, imagine que você queira questionar o pagamento de um tributo. É muito comum. Vou te dar um exemplo, né? Às vezes há uma discussão de quem é o ente tributante, né? Se é um estado A, se é o estado B. Então, você é uma empresa localizada em São Paulo e presta serviços para, né, uma empresa localizada no Rio de Janeiro. E aí, quem é que vai, né, para quem que você vai pagar o tributo? É claro que aí vai depender do tipo de tributo, já tem uma regra pré-estabelecida, mas às vezes isso pode gerar uma discussão. Gerando uma discussão, você resolve discutir em juízo. Então, ao invés de você pagar para o estado que você está o A e, eventualmente, sofrer a possibilidade de cobrança, né, do estado B, porque ele entende também que é credor, que ele que deveria receber, você faz o quê? Você consigna em juízo. Quando você faz a consignação em pagamento, para quem não sabe, consignação em pagamento é uma ação judicial. É uma ação que é feita quando eu não sei ou tenho dúvidas quem é o meu credor. Neste caso, né, no meu exemplo tributário aqui, a gente vai consignar em juízo, né, o advogado dessa empresa vai entrar com uma ação e vai depositar o tributo que ele tem de devido para o juiz e dizendo, tenho dúvida, né, se é A ou se é B que é o credor. E, portanto, eu estou depositando em juízo. É óbvio que se esse depósito, essa consignação for indevida, né, esse processo vai ser julgado improcedente e aí, né, o autor dessa ação vai ser condenado em custas e honorários. Mas ele pode fazer isso sempre que houver dúvida, né? Outro exemplo muito comum, aí que não vai gerar o pagamento do tributo, que não vai gerar receita, mas só para você entender o que é consignação em pagamento. Imagina que você seja locatário, não é isso? De um imóvel, e o locador do imóvel morreu.
Ele tinha vários filhos, né? E aí, no dia seguinte, ele morre, vai um filho lá, fala, ó, agora vai alugar comigo. No dia seguinte, vai o outro filho e vai, agora vai alugar comigo. No terceiro dia, vai, né, a esposa lá do falecido fala assim, agora vai alugar comigo. E aí, você vai pagar o aluguel para quem, né? É um exemplo de dúvida razoável. É um exemplo que você não sabe para quem que você vai pagar aluguel. E se você pagar indevidamente, você vai, né, já viu aquele ditado? Quem paga mal, paga duas vezes. Se você pagar para a pessoa errada, né, depois você pode ser cobrado pelo titular realmente daquele direito e você vai ter que pagar de novo. É claro que se eu paguei, né, indevidamente para um filho, depois paguei para outro, né, vou ter que pagar para outro, eu posso até entrar com uma ação de repetição desse dinheiro, né, uma ação de enriquecimento sem causa, mas é outra discussão. Olha o transtorno, né? Eu vou ter que pagar de novo, porque eu paguei indevido, e vou ter que entrar com uma ação para obrigar aquela pessoa que eu paguei indevidamente a me devolver o dinheiro, né? Por exemplo, com um fundamento no enriquecimento sem causa. Então, para que isso não aconteça, para que eu não pague indevidamente, não tenha que pagar duas vezes, e depois correr atrás, né? Entre aspas, daquela pessoa que eu paguei indevido, eu já me antecipo e diante da dúvida razoável, né? Eu entro com a ação de consignação em pagamento, tá? Então, esse exemplo é bem comum, né, da consignação em pagamento. Uma empresa, né, inclusive na minha prova da OAB, à época, né, caiu uma ação de consignação em pagamento. Uma empresa que tem o seu empregado, né, falecido, o empregado morreu, ela precisa se livrar da obrigação, ela precisa fazer a rescisão e depositar o dinheiro, né, para a pessoa, né, que é o herdeiro. Mas quem é o herdeiro? Muitas vezes ela não tem certeza se tem um filho anterior ao casamento, se tem só aquele filho que o empregado declarou, se ele é casado ou se ele vive em união estável. Então, isso muitas vezes vai dificultar, né, a identificação pela empresa de quem que é, de fato, né, o herdeiro e, portanto, de quem, de fato, ela vai ter que pagar. E aí, o que ela faz? Ela entra com uma ação em consignação em pagamento, né, e deposita o dinheiro em juízo, né, de quem da quantia devida e manda intimar os herdeiros para que eles, né, comprovem ali a qualidade de herdeiro e comprovem a inexistência de outros herdeiros para que possam levantar essa quantia. Então, esses três exemplos representam uma hipótese de um depósito judicial. Então, esse depósito judicial, nas três hipóteses, vai ser feito numa conta à disposição da Justiça. E a Justiça compreende a figura do Estado, né? Então, a Justiça pode ser uma Justiça estadual, né, como o meu primeiro caso, né, e o segundo caso. E na terceira hipótese, é a Justiça Federal, mas é a Justiça, né? Ou seja, é Estado. Estado-União ou Estado-membro, mas é Estado. Isso acontece com condomínio? Acontece também com condomínio, né? Mas não sei, André, que exemplo que isso acontece com condomínio? Que o condomínio, né, eu moro no condomínio, eu sei que é o condomínio, eu recebo um boleto da administradora, né? Quando que eu veria uma hipótese que eu não sei para quem pagar o condomínio? Acho pouco provável isso acontecer em condomínio, né? Trocou o síndico, é isso? Eu estou na dúvida se eu pago para o anterior, se eu pago o próximo. Mas o próximo, né, foi eleito numa assembleia que foi pública, que vai ter uma ata. Com condomínio, eu não consigo vislumbrar. Se você tiver algum exemplo, tiver alguma dúvida aí mais específica, pergunte que eu posso tentar ajudar, tá? Por que tem essa dúvida? Certo? Em todas essas hipóteses, o dinheiro vai ser depositado para o Estado, né, para a Justiça. Só que nessas hipóteses, né, em nenhuma delas, né, é uma receita pública, ok? Regra geral, como a gente falou, inclusive, na aula passada. No caso do primeiro exemplo, em que era a discussão sobre um tributo, né, depois que essa discussão acabar, esse tributo, né, esse dinheiro vai para o Estado A ou para o Estado B. Neste momento, né, quando o juiz, né, transferir esse dinheiro, aí sim, né, ele vai transferir para a conta do Estado A ou para a conta do Estado B. Não é para uma conta à disposição em juízo. E aí isso vai entrar como tributo e aí sim, nesse momento, passa a ser considerado receita, tá? Então, nesse primeiro momento, que eu quero que você diferencie, né, que receita se distingue, né, de uma simples entrada. Então, receita é uma entrada definitiva, né? Vimos isso aí no passado, tá? Ingressos de forma definitiva. Então, receita pública é diferente de simples entradas ou só de entradas. Depende de como é que está na sua prova lá. Cuidado com isso, certo? Também vimos isso na aula passada. Até aqui alguma dúvida? Vamos prosseguir. Eu posso classificar as receitas de várias formas, ou seja, eu vou olhar para a receita e vou falar assim, será que elas são todas iguais? Não, né? As receitas públicas, elas são
diferentes, né? As receitas públicas, elas são, né, classificadas como extraordinária ou ordinárias. Vou colocar aqui no chat para você. Receitas públicas podem ser extraordinárias ou ordinárias. Receitas ordinárias são aquelas que ingressam regularmente, ordinariamente, né? Constantemente. Anote aí, né? Espero que você esteja aí com um caderno aí anotando ou fazendo apontamentos, né? Ordinariamente, pelo meio de um processo normal de desenvolvimento da atividade, né, do Estado. Então, me dá um exemplo, né, de uma receita ordinária. Pagamento do ICMS, que a empresa faz mensalmente, né, para o Estado. Né, uma pessoa que tem um imóvel público alugado e paga um aluguel, né, para o Estado, também esse aluguel, né, é feito mensalmente. Pagamento dos tributos em geral, né, são recorrentes, acontece pela atuação ordinária do Estado. Né, então, receita pública ordinária é essa que acontece recorrentemente, é essa que acontece em razão, né, das atividades do Estado, né, atuando de forma contínua e recorrente. Agora, eventualmente, pode ser que seja criada uma receita extraordinária. Você vai estudar direito tributário, alguns impostos que podem ser criados de forma extraordinária. Então, existe um imposto, né, que é o chamado imposto extraordinário, que está previsto na Constituição Federal, né, lá no artigo 154, inciso 2, que seriam os impostos, né, para guerra externa, para, né, casos extraordinários. Abra a sua Constituição aí, que agora eu sei que você está com ela em mão, em casa, não tem mais aquela dificuldade de levar para a faculdade, levar para o estágio, depois levar para a faculdade. E vamos dar uma olhada no artigo 154. Estou abrindo aqui também. Artigo 154. Show? A União poderá, mediante lei complementar, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios, né, dos discriminados nesta Constituição. Então, vou colocar aqui para você de novo. E 2, na iminência de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente cessadas as causas de sua criação. Então, o artigo 154, né, nos exemplifica, né, 2 tipos de impostos que podem ser cobrados, né, pela União, instituídos pela União, de forma extraordinária, de forma excepcional, não é aquele comum. O primeiro caso, né, existe uma necessidade de lei complementar. Não sei se você já estudou ainda, mas a gente faz aqui uma breve, né, introdução. No ordenamento jurídico brasileiro, né, no sistema legal brasileiro, eu tenho vários tipos de leis, né? Ou melhor, eu tenho vários tipos de normas. Constituição Federal, emenda à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, não é isso? MPs, decretos, resoluções. Então, eu tenho vários tipos de normas. Para o primeiro inciso, né, para o inciso número 1, empréstimos compulsórios também em caso de calamidade pública. São receitas extraordinárias? Sim, com certeza, né? Empréstimos compulsórios é um exemplo aí, bem lembrado do Hudson, de receitas extraordinárias. Porque não é recorrente, né? A classificação em si é muito simples. Ou seja, é uma coisa recorrente? Não. Empréstimo compulsório a gente teve apenas, né, 3 aí na história do Brasil. O empréstimo compulsório sobre os petróleos, o empréstimo compulsório sobre as poupanças, né, que você mais recente, da época do Collor, e o empréstimo compulsório sobre, se eu não me engano, sobre as empresas, grandes empresas, tá? Tem até um videozinho, estado de emergência também conta. Eu não tenho essa expressão na Constituição, né, de estado de emergência, tem, ô Eduardo? Não me lembro, né? Tem aqui, né, casos de guerra externa, estado de emergência, não me lembro, né? Estado de emergência, não me lembro. Será que você está querendo dizer da... Na verdade, o que vai acontecer? Acho que eu já entendi sua dúvida, né? Calamidade pública, ela vai permitir, sim, né, várias coisas, como é o caso que a gente vive agora, né? A calamidade pública, ela permite, muitas vezes, a compra sem licitação,
ou com um procedimento, a dispensa de licitação. Por isso que os governos fazem isso, ok? E também cabe, né, a hipótese de você criar impostos. Na verdade, vamos lá. Vocês ainda vão estudar isso, talvez seja essa confusão. Existe na Constituição Federal, né, a competência tributária, né? Ou seja, né, quem pode cobrar o quê? Então, lá na Constituição Federal está dizendo a União pode cobrar X, Y, Z, né, você já deve ter ouvido falar, a União pode cobrar impostos de importação, exportação, IPVA, perdão, imposto de produção, né, não IPA, né, IPI, Imposto de Produção Industrial. A União pode cobrar IOF, né, entre outros. O Estado pode cobrar ICMS, IPVA, né, e Imposto sobre Transmissão de Bens Móveis e Doação, certo? ITCMD ou ITD. O município pode cobrar ISS, pode cobrar, né, IPTU e pode cobrar Imposto sobre Transmissão de Bens e Direitos, né, ITCMD ou ITD. E, né, essa é a regra do jogo. Existem as exceções, que é justamente essas que a gente está trabalhando no artigo 154. Ou seja, são situações, além das normais, em que eu poderia instituir impostos, ok? E o que está previsto aqui não fala em calamidade pública ou emergência, tá? Quem fala em calamidade pública, que por isso que tem o decreto, né, que os estados editaram agora, inclusive a União, é a lei de licitações. Para quê? Né? Para liberar a compra sem licitação. É outra discussão, tá? Poderia instituir um imposto, né, complementar? Poderia, mas não sobre o fundamento da calamidade pública. Teria que, por exemplo, seguir aqui o artigo 54, né, inciso 1. Mediante lei complementar, que aí é a forma, não é o motivo, né? A lei complementar é a forma, né? É uma lei específica, é um processo legislativo específico, com quórum maior de aprovação, ok? Diferente do inciso 2, que não exige lei complementar. Então, aí é a forma, não estou falando do motivo. Impostos, né? Continuando aqui, inciso 1. Não previsto no inciso anterior, ou seja, diferente dos que a União já pode instituir, então não posso fazer um novo, né? IPI, não posso fazer um novo imposto de produção, porque esse já existe. Vou fazer um imposto novo, né? Como foi o caso lá do Collor, né? Desde que não sejam cumulativos, ou seja, não pode somar com outro, né? E não tenha um fato gerador ou base de cálculo própria dos discriminados nessa Constituição. Você vai estudar fato gerador, você vai estudar base de cálculo. Mas, em resumo, né? Fato gerador é o fato pelo qual, né, determinado imposto é cobrado. Qual é o fato gerador do imposto de renda? É auferir renda, né? Então, quando eu recebo renda, quando eu trabalho, portanto, recebo renda, eu estou praticando um fato gerador. Fato gerador é a hipótese prevista em lei, né, ou no qual gera o pagamento de tributo. Tá? Não se preocupe, estou falando isso mais rapidamente. Você vai rever isso novamente em direito tributário. Mas é importante, né? Então, o que é o fato gerador? É a hipótese prevista em lei que gera o pagamento de tributo. Então, ser proprietário de veículo automotor é o fato gerador do IPVA. Auferir renda é o fato gerador do imposto de renda, né? Ser proprietário de imóvel territorial rural é o fato gerador do ITR, ok? Então, isso que é fato gerador. Então, eu posso criar um imposto complementar mediante lei complementar? Sim, desde que não tenha o mesmo fato gerador. Então, vou ter que criar um fato gerador diferente, né? Por exemplo, se matricular no ensino superior. Né? Toda vez que eu matriculo, também tem que pagar um imposto. Seria um bom fato gerador? Não, né? Por quê? Porque isso não presume que quem está se matriculando vai ter dinheiro para poder pagar o imposto. Como eu já comentei com vocês, né, os fatos geradores bons são aqueles que são fáceis de você fiscalizar e são aqueles que permitem, né, eu verificar a capacidade contributiva da pessoa, ou seja, aquela ação demonstra que a pessoa tem condições de pagar. Não é o caso de quem se matricula, né? Então eu posso criar hipóteses, né, o legislador vai inventar, né, uma situação que demonstre isso. É difícil, porque a gente já paga tributo de quase, né, sobre quase tudo, né? Então eu teria pensado numa situação nova, né, pena tributada. Essa situação de grandes fortunas, mas que já essa situação nova, só não foi arrebentada. A hipótese em si já existe, tá? Na reforma tributária que eu estava falando, né, ele propõe, na verdade, uma substituição do novo imposto, né, outros impostos, vamos pegar um caso que já existe. Então,
quando, né, o imposto sobre quem tem dinheiro em poupança, né, quem tem aplicação. Quem tiver mais de R$ 10.000 na aplicação financeira vai pagar X% de imposto. Seria um exemplo. O próprio, né, a própria cobrança, né, que tinha sobre a movimentação financeira, lembra, né? O imposto de movimentação financeira que caiu. Seria uma nova base de cálculo. Por quê? Porque eu não tenho essa base de cálculo nos impostos atuais. Isso é um requisito constitucional, não sei se vocês estão me entendendo, para quê, né? Para poder criar esse novo imposto previsto no inciso 1. E a base de cálculo é, né, sobre o que o imposto vai incidir. Então vamos pensar aqui, o IPVA. O IPVA tem uma alíquota, que é um percentual, que é o imposto sobre, né, a propriedade do veículo automotor, e tem uma base de cálculo que é o veículo. Né? Então eu pago o IPVA, que é o imposto sobre a propriedade, por eu ser proprietário, e qual que é a base? Né? Onde é que saiu esse imposto? Do valor do veículo. Ok? Então eu também não posso usar as bases de cálculo já existentes. Então perceba que é uma restrição, uma dificuldade para criar um novo imposto, por quê? Justamente para não aumentar ainda mais a carga tributária. E a segunda hipótese do inciso 2 fala de iminência de guerra externa, né? Iminência ou no caso de guerra externa. Então, a gente foi invadido aí por alguém, ou pretende se alguém invadir, aí sim eu poderia criar, né, um novo imposto. Aí, nesse caso, pode usar a mesma base de cálculo ou não. O único requisito é que eles têm que ser suprimidos gradativamente com o término da guerra ou da sua iminência. Tá? Então, mas depois você vai novamente ver isso. O que eu quero que você perceber aqui, o que eu quero que você veja, né, que são impostos extraordinários. Então, teoricamente, eu posso criar impostos extraordinários, né, ou tributos, né, ou no nosso caso, que a gente está estudando, receitas, e existem receitas ordinárias, que é aquela que constam todos os anos, ou sempre, ou recorrentemente. Deixa eu tentar entender a dúvida aqui do Eduardo. Em estado de emergência também conta, né? Novamente, como eu já falei para você, não existe estado de emergência para previsão de novos impostos. O que existe, né, lá no direito administrativo, que aí você tem que, a gente tem que dar uma olhada lá na lei 666, é isso? Me ajude aí, você que já está estudando para concurso. E lá fala de dispensa de licitação nessas hipóteses. Vamos achar aqui, né? Dispensa de licitação. Estou procurando aqui a 8666, né? Lá na lei 866, que eu não dou aula de direito administrativo, né? Mas tem as hipóteses de dispensa de licitação. E lá fala de calamidade pública. Eu não me recordo, Eduardo, se fala de emergência aí. Se fala de emergência. Estado de emergência, eu acho que não tem esse termo, não. O ideal seria você perguntar isso para o professor de direito administrativo. Ó, em caso... não, muito bem, fala de emergência sim. Ó, tá vendo? A gente, né, tenta aprender bastante coisa, mas não dá para saber de tudo. Eu não dou aula de direito administrativo. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, então sim, né, você está certo. Artigo 24 da Lei de Licitação. Nos casos de emergência ou calamidade pública, caracterizada quando a urgência do atendimento da situação possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens públicos ou particulares, somente para bens necessários ao atendimento da situação de emergência ou calamitosa e para as obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias, né, dispensa-se, né, a licitação. Ok? Então, é dispensável a licitação nos casos de emergência ou calamidade pública para comprar bens para que vão servir a emergência ou calamidade pública e prorrogação de contrato, entre outras coisas, tá? Mas isso não tem nada a ver com receita, né? Na verdade, isso aqui você está discutindo o gasto, você está discutindo a receita, mas ainda nem no direito tributário, no direito administrativo, que é a forma, né, o procedimento que o Estado vai ter para realizar uma despesa através da licitação ou, no caso, sem licitação em razão da emergência ou da calamidade pública, tá? Então, espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta. Não é minha área, não dou aula de direito administrativo, é outro professor, é outra área, mas a gente sabe um pouquinho, tá bom? E aí acho que foi. Qualquer coisa, pergunta para o Jailton. Acho que é Jailton, professor de administrativo da faculdade, lá de vocês, acredito que sim. Tá?
Então, receitas ordinárias, extraordinárias, é uma classificação quanto à regularidade ou quanto à periodicidade, né? Conforme a receita vai se repetindo. A próxima classificação, essa mais interessante, trata da classificação da receita como receita originária ou como receita derivada, ok? Receita pode ser classificada em relação à sua origem, né? Origem como originária, derivada ou transferida. Agora a gente vai olhar outra classificação. Vamos olhar como é que essa receita vem, né? Da onde que ela vem? Qual é a sua origem? A sua origem é uma origem originária, né? Pelo nome dado aqui na classificação. A sua origem é uma origem derivada ou a sua origem é uma receita transferida? Vamos devagar. A doutrina diz que receita originária é aquela que advém da exploração pelo Estado da sua atividade econômica. Ok? Então, receita originária é aquela que vem, né, do Estado explorando a atividade econômica. Receita originária é aquela que acontece pelo desenvolvimento normal da atividade financeira. Então, o Estado, né, ele pratica uma exploração econômica. Já a receita derivada, estou anotando aí para você, ó. Já a receita derivada é aquela caracterizada pelo constrangimento do Estado pela arrecadação. Vou anotar aqui. A derivada, ou receita derivada, é caracterizada pelo constrangimento do Estado pela arrecadação. Vamos começar pela originária. Então, você é Estado e você arrecada recursos por uma atividade econômica que você pratica. Então, você, por exemplo, compra e vende, não é isso? O Estado não faz isso, né? O Estado não compra e vende, ele pode instituir uma empresa pública e, consequentemente, ele pode comprar e vender e ele pode ter lucro dessa atividade. Receita originária. O Estado, ele loca, né? Por exemplo, ele pode ter imóveis, hoje não ainda existe, a União tem imóveis, e você aluga esses bens, né? As pessoas pagam aluguel para você, né? Isso se trata de uma receita originária. Por quê? Porque advém de uma atividade econômica que você faz. Então, você está atuando economicamente, né? Você está equiparado ao particular. Então, são receitas, né, normais da atividade de produção. Em razão de você ter bens públicos, né, terras, prédios, direitos, e você pode alienar esses bens, então você pode, consequentemente, ter recursos decorrentes dessa alienação. Então, imagine que você venda um bem privado, né? Você está fazendo aí ou conseguindo um recurso através disso, tá? Então, o Estado, ele possui diversos bens e esses bens, né, esse patrimônio, esses direitos, poderão gerar receitas, né? Exemplo aí, aluguéis, juros, né? Juros lá que o Estado recebe do dinheiro que está nas contas públicas. Então, exemplos aí de receita originária são os aluguéis, os juros, né? Por exemplo, né, que você tem aí dos bens que já são seus, ok? Então, originária, você pensa assim, a origem é normal, a origem é do próprio Estado, ok? Então, o próprio Estado gera recursos. Por isso que chama originária. O próprio Estado gera recursos. Por isso que se chama originária. Por quê? Porque é o próprio Estado que está gerando recursos. É muito importante estar bem claro para você. É sempre assim? Ou é só dessa forma que o Estado gera recursos, né? Não. Na verdade, a maior fonte de receita do Estado não é assim. A maior fonte do receita do Estado são as receitas derivadas, né? Ou seja, são aquelas receitas que não advêm do Estado. São as receitas, né, cuja origem é o poder de imposição do Estado em particular. Então, as receitas derivadas, elas não advêm do próprio Estado. Na verdade, elas advêm do particular. Na verdade, ela advém do quê? De uma imposição que o Estado faz. É o caso dos tributos. Então, o grande exemplo aí, né, das receitas derivadas são os tributos.
né? Então verifique que eu estou olhando uma outra classificação, né? Ou seja, aquele dinheiro, qual é a origem daquele dinheiro? A origem é o próprio Estado, então eu classifico como receita originária. A origem é um particular que está pagando um IPVA, então a origem é derivada, porque ela é uma origem derivada da imposição do Estado, derivada, né, do Estado de, né, do Estado estatal, né, do Estado de imposição, do Estado em que é coercitivo, né? As receitas derivadas, elas, né, acontecem porque o Estado tem o chamado jus, né, imperante, né, o jus, a força sobre as pessoas, tá? Como eu já falei para você, né, os tributos são pagamentos obrigatórios. Lembras, né, da definição de tributo? Artigo 3º do CTN? Abra aí o seu CTN aí, né? Então, o Código Tributário Nacional, ele vai definir para a gente o que é tributo. Vou colocar aí para você. E o CTN, né, portanto, define que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória. Ou seja, é uma coisa que você é obrigado a pagar. Se você é obrigado a pagar, então você obviamente que em razão de lei, o Estado quem vai receber? O Estado. O Estado, quando recebe isso, né, essa receita eu vou classificar como derivada, tá? Eu sei que é muita informação, mas vamos devagar. Então, a informação agora é o seguinte: eu olho a receita e vejo se ela veio do próprio Estado. Se vir do próprio Estado, eu vou classificar como originária, ou se ela vem, né, da imposição do Estado, né? Ou seja, do Estado obrigar alguém a pagar. E se for desse caso, eu vou classificar de derivada. Por quê? Porque ela não vem do Estado, mas sim deriva da sua força, da sua posição. O primeiro exemplo são os tributos, né? E o segundo exemplo são as multas, né? As multas também que são classificadas como receitas, né, derivadas, né? Multa, né? Multa é uma penalidade em razão do descumprimento, né, de uma lei ou de uma ordem estatal. Então, mandou você fechar o seu estabelecimento agora. Você não fechou, você pode ser multado, ok? Então, a multa é um segundo exemplo aí das imposições estatais e eu classifico essas multas como receitas derivadas, ok? Tem aqui alguma dúvida? A terceira receita é a chamada receita, né, ou a terceira classificação que eu posso fazer, né, quanto à origem, são as receitas transferidas, ok? Nem todo doutrinador fala sobre isso, mas vamos falar. Receitas transferidas são aquelas que nem são decorrentes da minha atuação contra o Estado, nem são decorrentes da minha imposição contra o Estado, mas na verdade são de outros estados, né, de outros entes da federação. Então imagina o Estado do Rio de Janeiro. Ele tem receitas originárias, né, juros, né, pagos pelos depósitos que estão feitos nas contas suas. Ele tem receitas derivadas, né, PVA, né, ICMS, e ele tem receitas transferidas, né? As receitas transferidas são os repasses, né, que são realizados por outros entes da federação, né? Então são as transferências de recursos em que outros entes fazem, né, para o Estado. Então, não sei se você sabe, né? Existe um sistema de repartição de receitas. E essa repartição de receita faz com que um ente que arrecade determinada quantia repasse para outro ente determinada quantia. Isso está lá no artigo 152 da Constituição Federal. Então, vou te dar um exemplo mais fácil, né? O IPVA. Então, o IPVA que é arrecadado pelo Estado tem que ser repassado para o município, né? Para o município né, de domicílio do proprietário do veículo. Então, a Constituição diz que 50% do IPVA que é arrecadado por um Estado, né, fica com ele. Como é que eu classifico essa receita? Como receita derivada. E 50% vai para o município. Ou seja, agora quando eu vou olhar para o município, essa receita não é derivada. Por quê? Porque não foi da possibilidade de cobrança do município. Para o município, né, eu classifico essa receita como receita o quê? Transferida. Então, o IPVA recebido pelos municípios, né, são receitas transferidas em termos de classificação aqui quanto à origem. Deu para entender, né?
Isso está lá na Constituição Federal, nos artigos 157 em diante, né? Ali que fala de repartição de receitas, né? Abre aí sua Constituição Federal, novamente, e o artigo 157 abre um título sobre as repartições de receitas. Olha o que diz o artigo 157. Pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação dos impostos sobre a renda de proveitos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título. Ou seja, né, o que o Estado arrecada, né? Então você é servidor do Estado, do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí você paga lá imposto de renda. Esse imposto de renda que você paga fica para o próprio Estado do Rio de Janeiro. Está aí, artigo 157, inciso 1. Ok? Isso é uma receita transferida, porque a competência originária, na verdade, era da União, né? E aí você recebeu a título de transferência, conforme determina a Constituição. O artigo 156, que vai falar dos municípios, ó, que vai trazer essa 158, perdão, que vai trazer essa hipótese aí do IPVA que a gente já deu de exemplo. Então, o 158 diz: o produto da arrecadação, aqui, ó, inciso 2, não, inciso 3. Depois você dá uma olhada em todos os incisos, né? A gente não vai trabalhar todos, porque o momento não é esse. 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre propriedade de veículos automotores. Esse foi o primeiro exemplo que eu dei aí, né? Outro exemplo, inciso 4. 25% do produto da arrecadação do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias. Então, 25% do IPVA pago pelas empresas vão para os municípios, né? Ok? Então, são exemplos aí de receitas transferidas. Então, de novo, a gente está estudando a classificação das receitas. Primeira classificação, né, em ordinárias e extraordinárias, ou seja, quanto à repetição, quanto à recorribilidade das receitas. Quanto à origem, a receita é originária, derivada ou transferida. Ok? Podemos prosseguir. A doutrina aqui também traz mais um exemplo ou mais uma classificação, também chamada de classificação da receita quanto à categoria econômica, ou também chamada de classificação legal. Então, de novo, classificação legal ou classificação da receita quanto à categoria econômica é a classificação que está lá na Lei Geral de Direito Financeiro que a gente já comentou, não é isso? Então, a gente falou para você que tem uma lei chamada Lei 4.320, estatui normas gerais de direito financeiro. Esta lei, ela também vai classificar as receitas, ok? Esta lei classifica as receitas como receitas de correntes e classifica as receitas como receitas de capital. Então, abre aí a sua Lei 4.320, né? E vamos dar uma olhadinha. Segundo a Lei 4.320, estou abrindo aqui para mim, eu tenho dois tipos de receita, né? Ou o motivo da entrada, segundo a doutrina. Receita corrente, receita fala, aquelas resultantes da atividade própria do Estado. Elas se repetem, tá? Então, por exemplo, eu posso classificar a sala em sexo e posso classificar a sala em idade. Então, você vai ser do sexo masculino, por exemplo, e vai ter idade acima dos 30 anos. E a pessoa vai ser do sexo feminino e vai ter idade acima dos 30 anos. Ou seja, eu posso ter uma classificação diferente, né, pela mesma pessoa. É isso que eu estou querendo dizer em relação às receitas correntes. Por quê? Por que eu estou falando isso? Né? Porque a receita corrente é uma receita resultante da atividade própria do Estado. Né? A gente já falou isso, né, quando a gente falou lá, né, da classificação originária e derivada. Só que aqui é um conceito previsto no artigo 11 da Lei 4.320. Então, segundo o artigo 11 da Lei 4.320, eu vou ter como receitas, né? Abra aí o seu artigo 11. Eu vou ter como receitas correntes aquelas, né, resultantes da própria atividade do Estado, acabei de falar, como, por exemplo, obtenção de recursos pelas vias da tributação, cobranças de preço público, né, transferências. Então, aqui, deixa eu explicar se você vai entender.
aqui é uma questão, né, mais ampla. No primeira classificação, eu olhava assim, de onde ela vem? Qual é a origem? É do próprio Estado, daquele ente, né? Daquele ente lá, União, Estado, município, ou é de outra situação? Pode até ser outro ente, a gente viu a classificação de transferência, ou de uma pessoa particular. Aqui não. Né? Agora aqui, a 4.320 fala assim, ela faz assim, ela relaciona as receitas da seguinte forma. Ela fala assim, se a receita for do próprio Estado, para manutenção do próprio Estado, talvez esse seja o termo mais correto, né? A receita tem, né, origem, a manutenção do próprio Estado, eu vou chamar de receita corrente, né? No sentido daquela que mantém, né, o próprio Estado. Se a receita ela nasce com o objetivo de ampliar, né, o próprio Estado, eu vou chamar de receita de capital. Então, receita de capital são aquelas que visam, né, aumentar o tamanho do Estado. Receita de capital são aquelas decorrentes de operações, né, financeiras, por exemplo. Então, um empréstimo. O empréstimo vai entrar esse recurso para o Estado. Consegue visualizar isso? Mas esse recurso, ele visa ampliar o potencial do Estado. Ele visa ampliar, né, o tamanho do Estado. Então, o empréstimo eu vou classificar como uma receita, né, de capital. As receitas de capital são aquelas provenientes, né, de recursos financeiros, como as dívidas, né, como a conversão de bens, ok? Então, são previstas também no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 11.420, né, lá no Planalto. Então, abre a lei aí 4.320 e você vai ver que ele vai relacionar, né, as receitas. A lei 4.320 é uma lei financeira tributária. Então, alguns artigos têm natureza jurídica, né, financeira, e outros artigos têm natureza jurídica contábil, né? E aí você vai ter questões contábeis de classificação, né, das receitas. Então, olha só o que diz o artigo 11, vou colocar aqui para você conseguir abrir, né? As receitas podem ser classificadas nas seguintes categorias econômicas, né? Como eu falei, o nome dessa classificação é sobre categorias econômicas, ou classificação legal, ou classificação da Lei 4.320. Categoria econômicas, receitas correntes, e categoria econômicas, receitas de capital. As receitas, né, correntes são aquelas, parágrafo 1º, né, provenientes dos tributos, provenientes das contribuições, provenientes, né, do patrimônio, provenientes ainda de recursos recebidos de outras pessoas. Então, verifique que aqui nessa classificação, é diferente da outra, né, que eu chamava, né, de originária, porque lá eu estou falando só do próprio Estado, estou falando da origem. Aqui eu estou falando, né, de outra situação, eu estou englobando todas, eu estou sendo mais genérico, percebeu? E estou colocando tudo dentro de receitas originárias. Agora, né, se a receita, né, decorre de dívida, ou seja, não vem do próprio Estado, e sim, né, do capital, do dinheiro, de dívida, eu vou classificar como receitas de capital, ok? Existe uma relação que algumas provas, que são mais chatinhas, né, cobram, depende do concurso que você vai fazer, que está lá no parágrafo 4º da classificação. Então, né, isso aqui, cara, é meio que decoreba, não tem jeito, né? Então, se você for fazer uma prova de concurso público, eventualmente você tem que decorar essa tabelinha aí, né? Então, olha lá, receitas correntes são as receitas tributárias, são os impostos, são as taxas, são as contribuições de melhoria, são as receitas patrimoniais, receitas agropecuárias. Isso aqui é uma classificação contábil. Então, se você for fazer um concurso, né, né, às vezes o pessoal quer fazer, mas não se liga nisso, para Procuradoria do Município, né, se for fazer um concurso para Tribunal de Contas, estadual, municipal, né, até o federal, tem que saber essas classificações. Isso aqui é contabilidade misturada com direito financeiro. Para o direito financeiro, é tranquilo. Para a OAB, nunca vi cobrar essas classificações, tá? Mas aí fica ligado. Para a OAB, o que se cobra normalmente é o básico, né? O que é uma receita originária, o que é uma receita derivada, o que é uma receita corrente, que é uma receita de capital, saber meio que diferenciar uma coisa da outra, né, para poder meio que saber o básico de cada um, tá? Então, a última classificação é a classificação com base aí na lei
4.320, que classifica as receitas como correntes. Eu já falei que são todas aquelas resultantes das atividades próprias do Estado, e aí a lei faz um rol, né, dessas atividades, e por outro lado são as receitas de capital, que são aquelas resultantes de operações, né, de capitalização, né, ou de capital que o Estado faz. E aí tem lá uma relação também na lei, como por exemplo as dívidas, né, o empréstimo. A gente falou também, rapidamente, né, para a gente avançar, da questão da lei de recuperação e falência. Ou seja, existe um tratamento especial dado à lei, na lei, né, complementar, que trata da responsabilidade fiscal, lembra dela, né? Lei complementar 101 de 2000, com relação às receitas. Isso é novo, isso é importante ficar em prova. Isso vai estar onde? Está no artigo 11 e no artigo, né, ao artigo 13 da lei de responsabilidade fiscal. Então, lei, para quem não se lembra, complementar número 101 de 2000. Que lei é essa? Lei de responsabilidade fiscal. O que essa lei diz? Que o ente pode, né, eventualmente, deixar de cobrar uma receita? Pode, desde que ele siga os critérios, né, desde que ele siga algumas regras, né, desde que ele cumpra alguns requisitos. O que diz essa lei? Né? Um ente ele deve, né, criar todas as receitas. É a regra. Ele tem, a regra geral, ele tem que criar todas as regras. Ele estabelece todas as regras, né, todas as receitas, perdão, artigo 11. Excepcionalmente, eu posso deixar, né, de cobrar uma receita? Eu posso, desde que eu cumpra algumas regras. Né? Então, artigo 11 constitui requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal a instituição e a previsão efetiva e a realização de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação. Lembrando que tributos é uma espécie de receita. Ok? Excepcionalmente, né, eu posso deixar de cobrar? Sim. Né? Quando? Em que hipótese? Artigo 12. Né? Olha o que diz o artigo 12. As previsões de receitas observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação e a variação no de preço, o crescimento econômico de qualquer outro fator relevante e serão acompanhados demonstrativos da sua evolução nos últimos 3 anos e nos dois últimos, né, nos dois seguintes a que ela se refere. Então, está falando aqui de previsão de receita, regra de previsão. Ok? E o que eu mais vi cair em prova, que é o quarto, que fala especificamente da renúncia de receita. Então, posso renunciar às receitas, né? Eu sou o prefeito de um município, Rio de Janeiro, e eu quero renunciar a receitas por alguma razão, qual seja. Eu posso. Eu compreendo a anistia, né? Subsídio, a concessão de isenção, né? Então, vou isentar para determinada empresa, né, que está vindo para cá, vou dar anistia, vou dar subsídio, tudo isso também coloque para você agora. ISS durante 10 anos. Sim, tem que ter. E mais explicação, tá? Eu tô que era só uma desde respeito à lei, ok? Ok? Alguém arrisca, né? O que são despesas públicas? Sou com água, senão eu vou ficar com um bico seco, a voz seca. Parabéns, você que falou aí, colocou no chat, né? Despesas públicas, né? São despesas decorrentes da atividade do Estado. Exatamente, isso aí, Hudson. Hudson está de parabéns, participativo. Segundo, né, Aliomar Balheiro, despesa pública é o conjunto de dispêndios do Estado, né? Ou seja, é a quantidade de dinheiro que o Estado, né, ou a autoridade estatal, o ente público, gasta durante determinado exercício. Né? Várias definições aí você pode encontrar em relação a isso, ok? Mas a ideia é muito simples. Então, o Estado ele vai precisar gastar recursos que ele já arrecadou através que a gente classificou como receitas públicas. Esses gastos, né, são chamados de despesas públicas. A despesa pública nada mais é do que um resultado de uma decisão política, né? Já parou para pensar nisso, né? O que é despesa pública? É o que foi eleito, né, decidido, melhor dizendo, pelos, né, governantes através de um processo político. Então, o Eduardo Paes, quando eu era prefeito do Rio de Janeiro, entendeu que ele deveria concentrar parte das receitas, né, públicas municipais para desenvolver o novo projeto de transporte lá que foi o BRT. Né? Por exemplo, né, estou aqui para dizer se foi bom, se foi ruim, é outra discussão.
Então, é uma decisão política. A despesa pública acontece em razão de uma decisão política que elegeu, né, algumas coisas, né, algumas atividades como importantes. Então, para mim falar de despesa pública, eu tenho que pensar numa decisão política, né, que escolheu aquilo que era necessidade pública. Então, a despesa pública pode ser definida como um conjunto de gastos do Estado cujo objetivo é promover a realização de uma necessidade pública, ok? E aí a gente já discutiu isso lá atrás, né? Necessidade pública, o que é, né? É tudo que as pessoas precisam? Não. É tudo que as pessoas precisam e foi assim definida por lei como necessária. Eu brinco, né, com vocês aí. Em Bangu todo mundo precisa de um ar-condicionado, né? Em Bangu todo mundo precisaria de uma piscina. Por quê? Porque faz um calor do caralho, né? Brincadeira, não faz tanto calor assim em Bangu. Mas isso foi colocado, né, como despesa pública? Não, não foi. Então isso não foi eleito, né? Não foi decidido, isso não foi elencado como uma despesa pública. Apesar de ser uma coisa necessária, entre aspas, né? E a gente fala que é uma necessidade coletiva e não é pública. A necessidade coletiva passa a ser pública quando ela é elegida, né, a despesa pública, quando ela é colocada no orçamento, né, quando ela é decidida com lei, perfeito, né? Lei, regra geral, né? Princípio da legalidade, ele é, né, a base de todo o nosso direito financeiro, né? Inclusive nas despesas públicas. As receitas públicas são leis, né? Ou são cobradas mediante lei. Então, como que o PVA cobra? Porque tem uma lei que existe a possibilidade de cobrar IPVA. Como que o município cobra PTU? Porque tem uma lei autorizando PTU. A receita pública também é lei. E da mesma forma, as despesas públicas, muito bem colocado aí, né, pelo Aleph, são baseadas em lei, né? O princípio da legalidade, ele permeia todo o direito financeiro. Então, para que uma despesa pública possa existir, né, pressupõe a existência de uma lei definindo aquela despesa pública, né, como necessária. Então, a despesa pública, ela é o conjunto de gastos autorizados por lei, né? Então, a despesa pública pressupõe, sim, a existência de lei, como bem colocou aí. Essas leis, não é, ou essa lei, né, que existe para que o Estado possa gastar, né, são as leis orçamentárias, que a gente vai ver depois, né, que prevêem as despesas públicas, ok? Mas sim, existe lei, pressupõe lei, né, é necessário lei. Vamos agora classificar as despesas públicas. Como é que eu classifico as despesas públicas? Então, a despesa pública, né, pode ser classificadas da seguinte maneira, né? Anote aí. Como ordinárias e extraordinárias. Essa classificação é muito semelhante à classificação que a gente já viu das receitas. Então, despesas públicas, né, ordinárias são aquelas que acontecem ordinariamente. Despesas públicas extraordinárias são aquelas que acontecem extraordinariamente. E aí vamos, né, pagamento de salário de funcionário público, despesas públicas ordinárias. Né, despesa com enchente, né, que tem lá, aconteceu aí recentemente, lá na região da Serra, né, ou na região de Angra. Despesa extraordinária. Você não sabe se vai acontecer, você não sabe o tamanho dessa despesa. Inclusive, essa despesa, né, ela não... Até tem uma previsão de uma parte dela no orçamento, mas ela pode eventualmente ter que ser majorada em razão da sua extraordinariedade, tá? Eu posso classificar as despesas também como orçamentária e extra-orçamentária. Ok? Despesa orçamentária é aquela que decorre da lei orçamentária e dos créditos adicionais. É aquela que já tem previsão no orçamento. É aquela, né, que segue a regra geral, né, que segue licitação, que segue empenho, que segue liquidação. E despesa extraordinária é aquela que vem numa situação extraordinária e também
extra-orçamentária. Normalmente, uma despesa extraordinária é também uma despesa o quê? Extra-orçamentária. Por quê? Porque ela está fora do orçamento. Não necessariamente, tá? O orçamento pode prever verbas para despesas extraordinárias. Então, não necessariamente. A despesa extra-orçamentária é aquela que não vem consignada na lei orçamentária, né? Ou em créditos adicionais. Então, são situações que acabam acontecendo. Por exemplo, a lei doutrina fala em restos a pagar, né? Então, quando uma prefeitura, né, um ente, deixa recursos para outro, né, ente, aí tem regras para fazer isso, tá? São chamados restos a pagar, são despesas extra-orçamentárias, porque não estão naquele orçamento e ficam para o próximo. Aí tem regras para fazer isso, a gente não vai ver isso agora, tá? Então, a classificação em orçamentária e extra-orçamentária. As despesas também podem ser classificadas quanto ente da federação. Essa é fácil, né? Então, as despesas podem ser, né, federais ou federal. Despesas de competência da União, do governo federal. Estaduais, né? Ou também chamadas, ou distritais. São as despesas de competência dos estados e do federal e municipais, né? Ou municipal. Isso é muito fácil, né? E são as despesas, né, dos municípios. Então, é uma classificação possível, né? Mas é bem simples, ok? E por fim, eu tenho a lei 4.320 de 64, também classifica as despesas, né? Também é chamada de despesas contra a categoria econômica. Exatamente igual receitas contra a categoria econômica que a gente já viu. Ok? Está lá nos artigos 15. Deixa eu achar aqui o artigo. Então, as receitas também vão ser classificadas, né, da mesma forma, assim como as receitas. A lei 4.320 classifica as receitas como despesas correntes e despesas de capital. Despesas correntes, anote aí, são os gastos de natureza operacional destinadas à manutenção e ao funcionamento do Estado. Então, despesas correntes são aquelas resultantes da administração, né, geral, da manutenção, do custeio da máquina pública. Então, folha de pagamento, né, é o grande exemplo aí de despesas correntes, aquelas que acontecem recorrentemente. Exemplo, né, salário, né, dos servidores. Então, eu posso ainda, né, classificar as despesas, né, correntes ou subclassificar. A lei fala em subcategoria, né, de despesas de custeio e despesas, né, e transferências correntes. Então, de novo, eu estou olhando a classificação da Lei 4.320 e eu estou olhando para a Lei 4.320 e falando assim, ó, a despesa é tudo igual? Não. A despesa pode ser uma despesa corrente, que é aquela despesa recorrente, é aquela despesa de manutenção. Ah, tá. E dentro dessa despesa de manutenção, eu tenho uma despesa de manutenção própria, do próprio ente, que é chamada de despesa de custeio, e eu tenho a transferência que o ente faz para outro, né? Lembra das transferências? Essa eu vou chamar de transferência corrente. Então, é uma subclassificação ou uma subcategoria prevista na lei 4.320, tá bom? Por outro lado, eu também vou ter as despesas de capital. Enquanto as despesas correntes, né, visam manter as atividades do Estado, as despesas de capital visam ampliar as atividades do Estado. As despesas de capital são as chamadas despesas de investimento. Então, quando o Estado, né, investe, é quando o Estado, né, destina recursos para melhorar o Estado. Então, vamos pensar assim, quando eu
construo um novo hospital, eu não estou ampliando a capacidade exploratória do Estado? Eu não estou ampliando a capacidade do Estado prestar serviços, né? Então, isso são investimentos. Então, construir pontes, construir hospitais, né? São despesas, né, de capital. Por quê? Porque são classificadas como investimentos, né? Ao contrário que as despesas para manutenção, né, são classificadas como despesas correntes, tá? Então, isso é importante também, cai em prova, fique ligado. Despesas de capital, vou colocar aí para você, são aquelas cujo resultado será o aumento do patrimônio público, né? Ou da capacidade produtiva do Estado. Aumento do patrimônio público ou da capacidade produtiva do Estado. Essas são as chamadas, né, despesas de capital. Vou colocar aqui o conceito para você. Então, quando você constrói, né, um órgão, né, um prédio público, você está ampliando, né, o patrimônio público estatal. Você está ampliando a possibilidade do Estado, né, adquirir, né, essas, melhor, produzir novos serviços, né, adquirir, sim, né, mas na verdade ele está produzindo novos serviços. Então, os imóveis, né, comprados são exemplos, né. As despesas de capital, isso é importante, né? São aquelas, né, que vão aumentar o produto interno bruto, né? São aquelas que vão aumentar o tamanho do patrimônio estatal, é aquelas que vão aumentar, né, o tamanho do PIB, né? Lembra do produto interno bruto? Então, as despesas de capital aumentam o produto interno bruto, né? O produto interno bruto é uma medida, né, de crescimento do Estado. Então, para me manter o meu PIB, eu preciso de despesas correntes. Para me ampliar o meu PIB, eu preciso de despesas de capital. Tá bom? Até aqui alguma dúvida? Para a gente fechar, tem um assunto que é bastante cobrado em prova e concurso, que são as despesas vinculadas ou obrigatórias. Algumas despesas, elas necessariamente vão ocorrer. Por quê? Porque o Constituinte colocou na Constituição Federal que essas despesas têm que acontecer. Então, basicamente, a gente tem gastos mínimos com saúde e gastos mínimos com educação. Os gastos mínimos, né, constitucionais com a saúde e os gastos mínimos constitucionais com a educação são as chamadas despesas obrigatórias ou vinculadas, né, e vinculadas, depende conforme a doutrina vai chamar. Então, são gastos, né, mínimos estabelecidos na Constituição Federal. Vamos começar pela educação. O artigo 212, né, da Constituição Federal, aí, estabelece, determina, né, define quais são os gastos mínimos, né, que eu tenho que realizar com a educação. Vamos abrir aqui para colocar para você. Então, Constituição Federal, artigo 212, diz assim: a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal e municípios 25% no mínimo das receitas resultantes dos impostos compreendidas, né, e provenientes de transferências de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, de novo, né? Quanto que a União tem que gastar vinculadamente ou obrigatoriamente com educação? Tá aí, né? 18%. Muito bem, Aleph. Estados. Resumindo aí para você, Distrito Federal e municípios, 25%, muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta que às vezes as pessoas confundem. Distrito Federal quer dizer então que ele gasta 25, né, 25 mais 25? Porque eu não sei se você sabe que o Distrito Federal é um ente, né, anômalo, né, é um ente diferenciado. É como se você estivesse no estado do Distrito Federal, como se você estivesse no município federal. Na verdade, não é nenhuma coisa nem outra, porque não é nem município nem estado, é Distrito Federal, certo? Mas o Distrito Federal, ele vai ter as competências tributárias estaduais e ele vai ter as competências tributárias municipais. Ou seja, se você morar no Distrito Federal, você vai pagar IPVA para o Distrito Federal e vai pagar IPTU para o Distrito Federal. Tá entendendo?
É diferente de quando você mora aqui no Rio de Janeiro, que você vai pagar, né, IPVA para o estado do Rio de Janeiro e vai pagar o IPTU para o município do Rio de Janeiro. Quem mora em Nova Iguaçu vai pagar o IPVA para o estado do Rio de Janeiro, vai pagar o município para o município do IPTU. Aí dá para você ver, né, que são entes diferentes, com bastante clareza. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é que quem mora no Distrito Federal vai pagar mais de tributos. Na verdade, vai pagar a mesma coisa. A diferença é que o Distrito Federal ele vai ter as duas competências tributárias. Os impostos são diferentes, então a base de cobrança é outra, ok? Então, quando você, né, paga IPVA para o Distrito Federal e paga ISS, na verdade, está pagando para você a mesma coisa, né? Porque a base, né, é outra. Vou te dar um exemplo, ver se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Uma vez eu tive uma sentença, né, num processo, eu acho que a juíza errou, e ela falou assim, ó, era para condenar 20% dos rendimentos da pessoa como alimentos. Então, você deveria pagar alimentos sobre 20%. Então, a sentença era assim, pague o réu 20% dos seus ganhos de alimentos. Só que ele tinha duas fontes, e ela fez o seguinte, sendo 10% da fonte A e 10% da fonte B. Então, eu sou servidor público, né, e eu tenho uma empresa. Então, eu tenho meu salário e tenho da empresa. 20% dos meus ganhos é 20% de tudo. Então, eu tinha que descontar 20% da minha fonte, né, da prefeitura e 20% da minha empresa. Concorda comigo? Porque minha renda total é 20%. Então, confundiu, né, foi um erro lá. Eu acho que alguém digitou os números lá. Porque 10% de um lugar e 10% de outro não dá 20%. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É isso que eu quero que você fique ligado, tá? Então, a primeira receita obrigatória, né, ou vinculada, perdão, despesa obrigatória ou vinculada, que a gente viu, foi a educação. Aí a Decoreba tem que saber os percentuais. Quanto que eu tenho que gastar com a educação? 18% da União. Quanto que eu tenho que gastar, né, Estado, município e Distrito Federal? 25%. Aí, pessoal, a gente vê que não é pouco, né? Se você pegar 25% gastar com a educação, é claro que isso depois vai ser desmembrado né, internamente. Então, 25% vai para a folha de pagamento, né? Vai também para os investimentos, né? É o bruto, né? É o global, é o gasto total. Então, eu tenho folha de pagamento, eu tenho investimentos em escola, eu tenho, né, transporte né, do aluno. Então, o município dá o Rio Card, tudo isso está englobado nesse gasto. Mas ainda assim é um percentual alto. Você pegar o município, vai ter gastos com saúde, né? Vai ter gastos com servidores que não são da educação, vai ter outros gastos todos para incluir aqui, né? Tirando esses 25% aí que tá. Então, para prova, para concurso, é saber essa regra aí, esse percentual. Infelizmente, concurso é isso, né? É decoreba e os caras gostam de números, né? Talvez porque a gente não goste. Você sabe disso. E agora vamos para a gente fechar, né, a despesa obrigatória com saúde. A despesa obrigatória com saúde está, né, prevista lá no artigo 198. Aqui é interessante, aqui é bom até a gente contar uma historinha aqui para você. Diferente do gasto realizado com educação, que já nasceu na Constituição Federal, ou seja, estava lá os percentuais, o gasto realizado com saúde não nasceu na Constituição. Ele foi incluído, né, no artigo 198, numa emenda constitucional no ano de 2000. Então, lá no ano de 2000, foi feita uma emenda constitucional, né, com o objetivo de colocar, né, percentuais mínimos que deveriam ser gastos, né, que deverão ser gastos pelos entes públicos em saúde, ok? Então vamos lá para o artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2 e 3. Abre aí, por gentileza. Olha o que diz o 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem um sistema único organizado com a seguinte diretriz, né? Então, os sistemas de saúde do SUS tem base aí nesse artigo 198. Aí fala lá, descentralização, atendimento integral, participação da comunidade, né? Então, são as diretrizes aí do Sistema Único de Saúde.
O Sistema Único de Saúde será financiado nos termos do artigo 195 com recursos públicos, né, com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, do Distrito Federal, além de outras fontes. Né, parágrafo 1º. Parágrafo 2º, que nos interessa, né, que são as despesas obrigatórias vinculadas. A União, os Estados e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação dos percentuais calculados sobre. Então, né, diz lá, a União, um percentual calculado sobre a receita corrente líquida, né, nunca inferior a 15%. Nos casos do Estado, do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos, que se refere ao artigo 155 e 157, e no caso dos artigos dos municípios do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos. Eu vou colocar para você aqui. Só um minutinho. Então, olha que coisa, né, esquisita. O inciso primeiro, que falava da União, mandava colocar 15%. Só que esse inciso só foi incluído em 2015. De 2000, quando foi inserida a lei, até 2015 não tinha percentual nenhum. Ok? Tá entendendo? Então, lá em 2000, no ano de 2000, foi incluído um artigo dizendo que a União, os estados do Distrito Federal, tinham que gastar um percentual sobre a receita, né? A receita corrente líquida, o que ela arrecada, né? Receita menos despesas. Ia ser gasto com saúde, gasto com educação. A redação original não tinha esse percentual de 15%. E aí, como é que eles resolveram esse problema? Existe não sei se você conhece, um ADCT. O que é ADCT, galera? Alguém sabe? O que é ADCT? Ato de disposições constitucionais transitórias. A mesma emenda, né, que acrescentou essa obrigação de recurso à saúde, também acrescentou um artigo 77, no ADCT. Então, de novo, muita coisa que é colocada na Constituição, ela não é regulamentada, não é isso? Não dá tempo do legislador constituinte regulamentar. Aí o que ele faz? Ele faz uma arrecadação, ele faz uma legislação provisória. Então, muita coisa que é colocada na Constituição que não dá tempo, né, do constituinte definir. Por exemplo, os percentuais. Ou não dá tempo, não é politicamente, né, viável. Não é, às vezes, o momento de você fazer isso. Certo? Existe aí momentos políticos para você definir. Eu quero colocar o percentual da saúde, mas ninguém chega num consenso. Então, eu não coloco. Ou coloco provisoriamente em outro lugar, porque para que isso chegue em um consenso depois, tá entendendo? Né? Então, às vezes não é o momento, às vezes não tem político, as pessoas não conseguem chegar a um consenso de qual é o percentual, e aí eu coloco um percentual provisório até que se vote isso depois. Então, é mais ou menos assim. Então, lá em 2000, incluí o artigo 198, parágrafo 2º, mas naquela época eu não coloquei o percentual. Por quê? Porque eu não tinha consenso para poder colocar o percentual. E o que eu fiz? Né? Eu coloquei uma regra transitória no ADCT e funcionou da seguinte maneira. O artigo 99 do ADCT, né, dizia que a União ia arrecadar, no ano de 2000, que foi o ano instituído, o percentual que ela tinha gasto no ano anterior, acrescido da variação do PIB. Então, imagine, que no ano 2000 foi gasto 10%. Esse ano o PIB cresceu 1%, então eu vou gastar com saúde 10% mais 1% de crescimento. 10,1%. Entendeu? Né? Então eu vou arrecadar no ano de 2000 o percentual gasto no ano anterior mais a variação do PIB. Isso foi de 2000 até 2004 que tinha essa previsão de arrecadação. Teoricamente, 4 anos era o tempo necessário para quê? Né? Para que os entes, né, pudessem criar percentuais necessários. Em relação aos estados, o ADCT ia arrecadar 12%. O ADCT lá, 77, falava em 12%. Em relação aos municípios, né, na mesma linha também foi o ADCT. Vou colocar aqui o ADCT para você. Para quem não conhece, o ADCT fica no final da Constituição. Então, sem a Constituição, né, os artigos da Constituição, que termina no artigo 250, e aí começa outros artigos, atos das disposições constitucionais transitórias. E aí você vai lá para o 77, né, que vai tratar sobre esses percentuais que até então não eram previstos na Constituição Federal.
Então, vou colocar aqui DCT que vai ficar mais claro para você. Então, qual era a regra, né, lá do ADCT ou de 2000 em diante? Isso aqui é o 77 do ADCT, tá? Até o exercício de 2004, ou seja, eu criei uma regra transitória. A gente nunca chegou a um consenso aqui, o parlamento, qual é o percentual de saúde, eu disse que tinha que ter, mas não disse qual, não tinha um consenso. Então vamos criar uma regra provisória. Qual é a regra provisória? Vou colocar lá no ADCT. Ato de disposições constitucionais transitórias. O que diz o artigo o ADCT? Que de 2000, quando a gente instituiu, até 2004, né, a União vai gastar, lá, ó, número, item 1, né, inciso 1, a linha A. No ano de 2000, o montante empenhado nas ações e serviços públicos de saúde do exercício de 99 acrescido de, no mínimo, 5%. 5%, desculpe. E B, de 2001 até 2004, aí a variação do PIB. Então, no ano de 2001 ao ano de 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do produto interno bruto. Aí aquela variação quanto o país cresceu, né? Então, essa era a regra que vigorava até 2004. Inciso 2. Os estados, Distrito Federal, 12%. E o município, 15%. Então, isso era até 2004. Teoricamente, de 2004 em diante, eu ia ter uma outra lei para poder definir esses percentuais. Essa lei não veio por muito tempo. E aí a própria ADCT diz que enquanto não houver lei, eu vou aplicar esses percentuais. Esses percentuais foram mantidos. Em 2015, a gente teve uma emenda constitucional para definir o gasto percentual com a saúde da União, que a gente já viu aqui, que está lá em 15%, né, que a gente acabou de ver, do artigo 198, ok? 198, parágrafo 2º. Inciso 1 foi mudado em 2015, ok? É uma emenda constitucional do ano de 2015, que acrescentou esses percentuais de 15%. Certo? Tudo bem? Em 2012, teve uma lei complementar, ou seja, né, de novo, a emenda foi em 2000, tinha uma regra provisória até 2004, com a determinação de criar uma lei, que só veio em 2012, e essa lei de 2012 definiu os percentuais e que foram os mesmos do ADCT. Eu vou resumir de novo para você ficar bem tranquilo. Então, lá em 2012, foi publicada uma lei complementar 141 de 2000, que definiu, né, que os percentuais, né, mínimos aplicados seriam os mesmos da DCT, 12% para o Distrito Federal, para o município, né, e 15%, perdão, 12% para o Estado e para o Distrito Federal e 15% para o município. Então, em resumindo, né, contei toda a história de como é que aconteceu. Então, lá no ano de até 2000 não tinha obrigação, a despesa de saúde não era obrigatória, não era vinculada. Em 2000 foi criada uma emenda à Constituição para determinar, né, a obrigação, só que eles não chegaram no consenso do percentual, aí criaram uma regra provisória, que estava lá no ADCT, no artigo 77. Essa regra provisória dizia que a União deveria gastar o que ela gastou no ano de 99 mais 5%, né, no ano de 2000, e de 2001 a de 2004 ela ia, né, eu gastei 99, sei lá, X, vou pôr mais 5%, depois vou acrescer da variação do PIB. Ok? Para o Estado, para o Distrito Federal, já foi colocado um percentual, né, de 12% e 15% nessa regra provisória. E a mesma lei, né, que criou a regra provisória, o ADCT, diz que ia ser criada uma lei complementar com esses percentuais. Em 2002, realmente, houve uma lei complementar com esses percentuais para o Estado e para os municípios, que manteve os percentuais até então aplicados, né, de 12% e 15% para o Estado, DF, e 15% para o município. E em 2015, né, houve uma emenda à Constituição para incluir o parágrafo 1º e definir expressamente que o percentual para a União é de, né, 15%. Deu para entender? Né? Isso aqui realmente é bem chatinho, é uma bagunça, porque foi, voltou, e hoje a gente está de que forma? Então, hoje a gente tem, né, expressamente na Constituição Federal, artigo 198, parágrafo 2º, inciso 1º, estabelecido percentual de 15% para a União. Né? Hoje a gente tem a Lei Complementar 141 de 2002, né? Em complementação ao artigo 198, né? Parágrafo 2º, inciso 2, que não estabelece percentuais para o Estado e para o município, e essa lei complementar estabelece o percentual de 12%, né, para o Estado e para os municípios, e
perdão, para o Estado, para o Distrito Federal e 15% para os municípios, tá? Então, em resumo, né, despesas obrigatórias ou vinculadas são duas: educação e saúde, ok? Saúde é mais complexo, pelo menos a sua evolução hoje já está pacificado, e município e educação é mais fácil, já está lá no artigo 202 os percentuais, tá? Esses percentuais são importantes, são cobrados em provas, alguns têm fundamento na própria Constituição, outros, né, no ADCT e atualmente numa lei complementar e na Constituição, tá? Então, espero que tenha entendido aí, porque realmente é uma bagunça, né? É uma evolução aí desse procedimento, mas hoje está pacificado, ok? Foi?